Vamos lá, pessoal, aguardando o quórum, os presentes já me vendo, já me ouvindo, se puderem dar um oizinho. Bom, enquanto o pessoal entra, e aí quando vocês puderem, manda um alô aí, que vocês estão me vendo bem, estão escutando bem, que minha internet aqui tá funcionando direitinho, que a internet do Jambalaya anda meio esquisita. Pô, que bom, Luiz, obrigado. Vamos fazer aqueles anúncios, né? A gente está aqui hoje para falar sobre súmulas vinculantes, tema que não cai em concursos públicos, despenca. Já fiz slides bem completinhos, já mandei no canal no Telegram. Bom, não se desesperem quem não vai poder acompanhar essa live, ela vai ficar disponibilizada posteriormente no canal no YouTube, assim como as anteriores. Além disso, um anúncio importante para a live de hoje é de que o podcast já está no ar, já está na plataforma Spotify. Se vocês digitarem Zoen no Spotify, vocês vão encontrar podcast Professor Luiz Zoen. Lá já estão os áudios das lives das semanas anteriores, para que vocês possam acompanhar no trânsito, enquanto vocês estão arrumando a casa. Mas o podcast no Spotify, além de áudios, de aulas, de live, também terá entrevistas, bate-papos sobre os mais diversos temas jurídicos, mas também não jurídicos. Então, os slides dessa aula já estão no Telegram. Essa live vai ficar salva no YouTube e o áudio dela também vai para o podcast, que já está disponível na plataforma Spotify. Bom, acho que já temos um quórum razoável. A nossa live hoje é um pouquinho mais curtinho, mas não menos importante. A gente está aqui hoje, pessoal, para falar sobre súmulas vinculantes. Eu não vou ficar aqui falando sobre o teor dos enunciados de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Mas a essa altura do campeonato, os senhores já sabem que a leitura dos verbetes é obrigatória. Eu sempre falo para os meus alunos que errar questão que exige literalidade de súmula, ainda mais súmula vinculante, é amadorismo. Na semana da prova, não importa se vocês já leram todas as súmulas vinculantes 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Na semana da prova, leiam todas as súmulas vinculantes, porque elas vão cair na sua prova e errar é amadorismo. Bom, mas a gente está aqui para falar sobre o Instituto Súmula Vinculante como um importante instituto de natureza constitucional. As súmulas vinculantes, como instituto, foram introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Emenda Constitucional 45 de 2004. Elas não nascem com a Constituição, ao menos a sua redação originária, de 1988. A Emenda Constitucional número 45 de 2004 é conhecida como Reforma do Poder Judiciário. Em verdade, ela foi uma mini-reforma no sistema de justiça, porque ela também alterou dispositivos que tratavam do Ministério Público e também da Defensoria Pública. Mas qual era o contexto histórico? Tanto a sociedade civil quanto o capital, inclusive o capital estrangeiro, clamavam, e não sem razão, por um poder judiciário e por um sistema de justiça mais moral. Basta a gente voltar no tempo e lembrar quantos escândalos de corrupção assolaram o poder judiciário brasileiro. Mas além de mais moralidade, e aí a criação do CNJ teve essa função importante no contexto de Emenda Constitucional 45, buscava-se também mais celeridade e eficiência no sistema de justiça e no poder judiciário. A ineficiência e a morosidade do poder judiciário no Brasil era inclusive tido como um entrave para o desenvolvimento econômico do país. Diversos institutos foram acrescidos à Constituição ou aprimorados por meio de sucessivas reformas, inclusive a Emenda Constitucional de número 45. E um dos institutos que buscavam garantir maior eficiência ao Poder Judiciário era justamente, ou é, o Instituto das Súmulas Vinculantes. A Emenda Constitucional de número 45 acresceu o artigo 103A à Constituição Federal, que eu faço questão de ler com os senhores. Quem tiver com a Constituição aberta, acompanha comigo. Quem estiver no podcast,
presta atenção, porque a literalidade desse dispositivo já mata diversas questões de concursos públicos. Dispõe o artigo 103A da Constituição. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3, ou seja, 8 dos 11 ministros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão e cancelamento na forma estabelecida em lei. Do caput a gente já extrai muita questão de prova. Parágrafo 1º. A súmula tem por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia das normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, aqueles previstos no artigo 103 da Constituição. Parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. É esse o fundamento constitucional que a gente vai trabalhar a partir de agora. Mas saibam que esse artigo 103A da Constituição está regulamentado na Lei número 11.417 de 2006, uma lei curtinha, que eu vou chamar a partir de agora de Lei das Súmulas Vinculantes, de leitura obrigatória, uma vez na vida. A literalidade dela, volta e meia, cai em concursos públicos. Bom, um dos temas mais exigidos em concursos públicos é a questão da legitimidade. Quem pode propor a edição, a revisão ou o cancelamento de uma súmula vinculante? A Constituição dispõe que serão legitimados para tanto os mesmos legitimados para as proposituras das ações de controle concentrado abstrato, ADI, ADC, ADPF, ADO, ou seja, serão legitimados aqueles expressamente previstos no artigo 103. Mas a própria Constituição dispõe que a lei pode ampliar este rol de legitimados, e assim o fez o legislador infraconstitucional na Lei das Súmulas Vinculantes. E esses legitimados adicionais não caem em concursos públicos, despencam. Para além dos legitimados para ADI, ADC, ADPF e ADO, são também legitimados para propor a edição, a revisão ou cancelamento de súmula vinculante. O Defensor Público Geral da União, expressão utilizada pela lei. Pegadinha clássica de prova objetiva em concursos de defensoria pública. O Defensor Público Geral Federal não é legitimado para as ações do controle concentrado abstrato, mas ele é sim expressamente um legitimado para propor a edição, a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante. Além do Defensor Público Geral Federal, a Lei das Súmulas Vinculantes, no artigo 3º, inciso 11, dispõe que os tribunais também são legitimados para tanto. Dispõe o inciso 11, os tribunais superiores, os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares, ou seja, os tribunais do país, também são legitimados para propor a edição, a revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Mas o que mais cai em concursos públicos é o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei das Súmulas Vinculantes. Os municípios também são legitimados para súmula vinculante. Mas o que cai em concursos públicos, despenca, é o seguinte: o município poderá propor
incidentalmente no curso de processo de que seja parte a edição, a revisão, o cancelamento de súmula vinculante. E isto não autoriza a suspensão do processo. Esse parágrafo caiu, por exemplo, no ano passado, na prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Além desses legitimados que podem provocar o Supremo Tribunal Federal para edição, revisão, cancelamento de súmula vinculante, o próprio STF, por meio de quaisquer dos seus ministros, pode de ofício o fazer. Inclusive, isso está expresso, além da Constituição e da lei, no artigo 354-E do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Com isso, a gente já matou um monte de questão de prova. Todo e qualquer tribunal pode editar súmula. TJRJ edita súmula, STJ edita súmula, o Supremo Tribunal Federal também tem as suas súmulas comuns. Mas somente o Supremo Tribunal Federal pode editar súmulas com eficácia vinculante. E o que difere as súmulas comuns desta espécie de súmula que nós estamos falando agora é justamente o efeito vinculante. Isso porque, de acordo com os ministros do Supremo Tribunal Federal, enquanto as súmulas comuns têm uma natureza meramente processual, as súmulas vinculantes são um instituto de natureza constitucional, que tem um objetivo muito específico. A decisão do STF em ADI, ADC, ADO, ADPF, não há a menor dúvida, já tem efeitos vinculantes e erga omnes, mas não tem a decisão do STF, ou ao menos aprofunda a controvérsia quanto a isso, no âmbito de um recurso extraordinário, ou mais ainda, no âmbito de um mandado de segurança, de um habeas corpus, de uma ação de competência originária. Uma das finalidades das súmulas vinculantes é que o próprio Tribunal, Supremo Tribunal Federal, possa conferir a decisões que antes não tinham efeitos vinculantes esta eficácia vinculativa. Eficácia vinculante esta que vincula, por exemplo, toda a administração pública, federal, estadual, distrital ou municipal. A administração pública está vinculada ao teor das súmulas vinculantes, assim como estão os demais órgãos do Poder Judiciário. Isso significa que, inclusive, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, ou mesmo as turmas do Supremo Tribunal Federal ou sua presidência, estão vinculadas ao teor da súmula. Apenas o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal não está vinculado ao seu verbete, que afinal de contas pode ser por ele revisado ou cancelado. Cuidado, questão de prova. Achei interessantíssima a questão de 2021 na prova para analista do Tribunal de Justiça de Goiás, analista judiciário, mas uma questão muito semelhante foi exigida em 2019 no TJ do Alagoas, banca FCC. Olha o enunciado dessa questão, pessoal, certo ou errado? Sobre as súmulas vinculantes, o direito brasileiro estabelece que o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, estará sujeito à observância do conteúdo das súmulas vinculantes aprovadas pelo STF no exercício da sua função atípica de legislar por meio da edição de medidas provisórias. Pessoal, certo ou errado? Alguém se arrisca? O presidente da República, ao editar uma medida provisória, está vinculado a uma súmula vinculante? Pessoal, não. É muito comum se encontrar nos livros a afirmação de que o poder legislativo não está vinculado ao teor das súmulas vinculantes. Essa afirmação é atécnica. O que não se vincula à súmula é a atividade legislativa, que tipicamente é exercida, de fato, pelo Poder Legislativo. Logo, o Poder Legislativo, ao editar uma lei, uma emenda à Constituição, não se vincula à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, podendo, inclusive, superá-la. Mas o próprio Poder Legislativo, por exemplo, na sua atividade atípica administrativa, ao realizar concursos públicos, licitações, deferir férias, remunerar os seus servidores, está vinculado ao teor das súmulas vinculantes.
Da mesma forma, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, na sua atribuição administrativa, está vinculado ao teor das súmulas vinculantes, mas quando exerce atipicamente função legislativa, na iniciativa de uma lei, editando uma medida provisória, uma lei delegada, não está vinculado, ou seja, é a atividade legislativa que não se vincula ao teor dessa espécie de súmula, e não o poder legislativo em específico. Bom, as súmulas vinculantes têm objetivos muito claros: garantir maior racionalidade à atuação do Poder Judiciário, garantindo maior isonomia, de tal forma que casos iguais ou semelhantes recebam um tratamento igual ou semelhante, mas também segurança jurídica. Em última análise, maior celeridade à atividade jurisdicional. Com um verbete de súmula, já se sabe qual será o entendimento ao final de um juiz ou tribunal sobre determinada matéria já sumulada pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, aproveitei a preparação dessa live para começar a escrever o capítulo do Manual de Direito Constitucional, que está em eterna construção, sobre súmula vinculante. E construí o seguinte conceito para súmula vinculante: um verbete de súmula, seja ela vinculante ou não, é um enunciado normativo, ou seja, um texto que sintetiza a ratio decidendi, uma norma geral de uma jurisprudência dominante decorrente da reiteração de precedentes. Por serem produzidas a partir de casos concretos, a elaboração de uma norma geral decorre de uma atividade cognitiva e metodológica indutiva. Por isso, a interpretação e aplicação de uma súmula vinculante não pode se descolar dos casos concretos que levaram à sua edição. Por isso, uma súmula vinculante merece cuidados. O Supremo Tribunal Federal tem que ter muito cuidado ao conferir a ela a sua redação, espancando eventuais divergências semânticas e gramaticais. Mas também aquele que aplica uma súmula vinculante tem que ter muito cuidado de aplicá-la e interpretá-la, considerando os casos concretos que ensejaram a sua edição. Súmula vinculante é sim fonte do direito, mas há quem defenda que elas seriam inconstitucionais. Isso porque dariam ao Supremo Tribunal Federal uma competência de legislar, incompatível com a separação de poderes. Bom, com essa afirmação não posso concordar. Súmula não é lei, embora seja fonte do direito. Ela é apenas uma consolidação em um verbete da ratio decidendi do Supremo Tribunal Federal diante de um conjunto de decisões reiteradas. Bom, mas quais são os requisitos constitucionais para que o Supremo Tribunal Federal edite uma súmula vinculante? Isso volta e meia também cai em prova objetiva. Pessoal, primeiro requisito é alternativo: controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre eixes e administração pública. Primeiro requisito. Segundo requisito, aqui requisitos cumulativos, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Terceiro requisito, deve haver reiteradas decisões do STF sobre uma matéria constitucional. Esse requisito, de vez em quando, é ignorado pela própria Corte. Por fim, a aprovação mediante o quórum de 2/3 dos ministros. Isso representa 8 dos 11 ministros. Um quórum, portanto, absolutamente qualificado. Cuidado com o artigo 6º da Lei das Súmulas Vinculantes. Segundo ela, o mero fato de haver debates no STF sobre a edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante não implica na suspensão de outros processos que enfrentem a mesma questão. O que eu defendo? Por si só, de fato, o debate sobre uma súmula vinculante no STF não implica na suspensão de todos os processos sobre questão idêntica, mas nada impede que o relator, valendo-se de seu poder geral de cautela, suspenda processos em trâmite no país sobre igual matéria constitucional. Bom, em havendo debate sobre súmula vinculante, a edição, a revisão ou cancelamento,
A lei das súmulas vinculantes, no artigo 2º, parágrafo 2º, prevê a manifestação do PGR. Mas atenção, o PGR deve se manifestar nos processos em que ele não houver formulado o pedido de edição, cancelamento ou revisão de súmula vinculante. Se é ele que provoca o Supremo Tribunal Federal para tanto, ele não precisa se manifestar novamente na qualidade de fiscal da ordem jurídica. A lei das súmulas vinculantes também autoriza a participação de amicus curiae, de amigo da corte, nesses procedimentos. Isso está no artigo 3º, parágrafo 2º da lei das súmulas vinculantes. Uma característica marcante das súmulas vinculantes é o cabimento de reclamação. A possibilidade de reclamação em caso de violação à súmula vinculante se extrai da própria Constituição, se extrai do artigo 7º da lei da súmula vinculante, mas também do CPC, artigo 988, inciso 3º. Bom, se uma decisão judicial deixa de aplicar a súmula vinculante quando deveria, decide de forma contrária ao teor de súmula vinculante ou aplica de forma inapropriada aquele verbete, caberá reclamação diretamente ao Supremo Tribunal Federal, independentemente do cabimento simultâneo de outros meios impugnativos ou recursais. Não há necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias para tanto. A grande pegadinha está com relação aos atos administrativos. E essa casca de banana foi exigido na prova do TJ de Lagoas, de Banca FCC, TJ do Ceará, Banca CESP. Com relação a atos da administração pública, condutas elas omissivas ou comissivas, para que caiba reclamação, deve haver antes o esgotamento das vias administrativas. Atenção, pessoal, destaque para quem está copiando. Para que seja possível reclamação em face de ato administrativo que viola a súmula vinculante, deve antes haver o esgotamento das vias administrativas. A minha posição é de que com a edição de uma súmula vinculante, os efeitos são ex nunc, não retroativos. Se um ato foi proferido em momento anterior à edição de súmula vinculante, não caberá reclamação. Agora, se há um processo em curso, em fase recursal, que debate determinada matéria constitucional, neste processo em curso, a súmula já vinculará o tribunal ou o órgão jurisdicional, ou seja, a eficácia é imediata. Mas o artigo 4º da Lei das Súmulas Vinculantes também prevê a possibilidade de modulação dos efeitos, que pode ser retroativa ou mesmo pró-futuro. E os requisitos são muito semelhantes à modulação dos efeitos no âmbito do controle de constitucionalidade. Dispõe o artigo 4º da Lei da Súmula Vinculante que a súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 dos seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tem eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse público. Bom, cabe revisão ou cancelamento de súmula vinculante. E o procedimento é muito semelhante ao procedimento para edição das súmulas vinculantes. São os mesmos legitimados, é o mesmo procedimento previsto no regimento interno do STF e na lei das súmulas vinculantes. Quando será cabível a revisão ou cancelamento de súmula vinculante? Analisando doutrina, jurisprudência e lei, identifiquei ao menos 3 possibilidades, que são basicamente as possibilidades de superação jurisprudencial. Primeira hipótese, quando se identificar a vigência de uma súmula, mas de outro lado, a jurisprudência do STF já vem conferindo outro tratamento à matéria. Em verdade, o STF na prática já superou aquela súmula, mas ainda não revisou ou cancelou o verbete. Segunda hipótese, alteração legislativa quanto ao tema. Ora, se foi editada uma súmula vinculante considerando determinado regramento constitucional ilegal e se eventualmente há uma alteração no direito positivo,
pode haver sim a necessidade de revisão ou cancelamento da súmula vinculante. Por fim, se houver uma profunda alteração no contexto social, econômico, político que levou à edição daquela súmula vinculante, estou falando aqui da hipótese de mutação constitucional, pode sim haver necessidade também de cancelamento ou revisão da súmula vinculante. Ora, a lei prevê procedimentos específicos para revisão ou cancelamento da súmula vinculante. Procedimento este de natureza constitucional e com razoável nível de eficácia e de imediaticidade. Por isso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a DPF não é uma via adequada para se requerer a interpretação, a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante. E o fundamento principal é a subsidiariedade inerente à arguição de descumprimento de preceito fundamental. A DPF é, em regra, subsidiária com relação às demais ações do controle concentrado abstrato, a DI, ADC e a DO. Quando cabe a DI, em tese, não cabe a DPF. Mas também há outros procedimentos que não as ações do controle concentrado e abstrato que eventualmente impedem que certo tema seja objeto de ADPF. Aqui, com relação à súmula, ela é, de fato, a ADPF subsidiária e não cabível, neste caso, quando o objeto é uma súmula vinculante. Pessoal, com isso, encerramos essa live sobre súmula vinculante. Antes de gravá-la, para preparar os slides, para preparar o material escrito referente ao capítulo do Manual de Direito Constitucional, conferi questão pra caramba do que concursos de magistratura, de Ministério Público, de Defensoria, de analista judiciário, de delegado de polícia, da advocacia pública. E eu tenho absoluta certeza, com esses 20, 25 minutinhos de live, anteciparemos 90% das questões sobre súmulas vinculantes. Isso não dispensa a leitura obrigatória do teor dos verbetes na semana da prova, toda a prova, não importa quantas vezes vocês já tenham lido. Lembrando, errar a questão que exige literalidade de súmula é amadorismo, pessoal. Bom, os slides estão no Telegram, depois para quem quiser revisar. Para quem chegou no meio, vou salvar o vídeo e já essa live sobe para o canal no YouTube, e os áudios dela, assim como os áudios das lives anteriores, estarão disponibilizados no podcast, disponível na plataforma Spotify. Só buscar lá, podcast Professor Luiz Owen. Aproveita para seguir, para avaliar, para que outras pessoas tenham acesso também a esse conteúdo. Pessoal, ótimo descanso para quem vai descansar. O descanso faz parte do treino. Aliás, obrigado por essa audiência qualificada uma hora dessas. Mas também um excelente estudo para quem vai estudar, sem glamorizar, mas editais pipocando por aí e eventualmente o sobreesforço é necessário. Pessoal, um grande abraço, que agora eu vou lá, que a Laura e a Alice estão me esperando. Tchau, tchau.